Olá, bom dia. Estou aqui para apresentar este trabalho a respeito do panorama atual da logística, tanto no Brasil quanto aqui no estado do Amazonas, os desafios, as necessidades que enfrentamos até os dias de hoje. Aqui estamos em 2017, quase o panorama, quais as dificuldades que enfrentamos em relação a esse setor que é tão importante no Brasil, que é o setor logístico, o transporte, a movimentação de materiais, de cargas, de pessoas. Bem, eu estou aqui com informações a respeito da logística no Brasil, primeiramente, e essas informações foi extraída do site. Quem tiver interesse em consultar, o site é logisticadescomplicada.com.br. Ele traz um panorama bem atual, abrangente, de como estamos na logística no Brasil atualmente, e ele faz comparações a respeito da logística brasileira com a logística dos países em desenvolvimento, principalmente com os países como Rússia, Índia e China, e também os Estados Unidos, que já é um país bem desenvolvido e que tem a melhor logística, entre as melhores logísticas do mundo. Bem, eu estou aqui com algumas informações bem interessantes a respeito da nossa logística brasileira, a qual nós podemos verificar que 60%, entre 60% a 70% de toda o transporte que é feito, a logística que é feita no Brasil, é feito através do modal rodoviário. Enquanto que em segundo lugar estamos com as ferrovias, que possuem 21% desse transporte, 14% do modal hidroviário e menos de 1% do modal aéreo, que no caso é 0,5% do modal aéreo. Então olha só como é interessante verificar essa distribuição da logística no Brasil, quanto o Brasil precisa evoluir em sua logística, trazer a logística para os dias atuais, para a modernidade. Então, como é falado lá no site, a logística ela não se trata apenas de transporte, ela vem desde o início, desde a cadeia produtiva, vai pela movimentação de materiais e pessoas, a distribuição e, por fim, muitas das vezes precisamos da logística reversa em alguns casos. Então, o que é a logística, né? A logística ela é o setor fundamental para que nós possamos ter o transporte no Brasil, possamos ter a movimentação de materiais, de cargas, de pessoas de forma eficiente, de forma com qualidade e segurança. É importante saber que no Brasil, um modal rodoviário, que é o maior dos modais no Brasil, que tem cerca de 60%, nós temos apenas 10% das estradas pavimentadas. Olha como é a nossa situação. Enquanto que países como nos BRICS, o modal rodoviário ele possui uma malha bem mais evoluída e distribuída com outros modais. Por exemplo, lá na Rússia, eles possuem 600 mil quilômetros de estradas, enquanto que o Brasil possui apenas 200 mil. E nós temos a dimensão continental do nosso país, e quanto que lá nos Estados Unidos, eles possuem o modal rodoviário. O modal rodoviário nos Estados Unidos, ele não é o maior modal, porém a malha rodoviária deles é muito superior à nossa. E lá na China, quanto na Índia, eles possuem 1,5 milhão de quilômetros de estradas pavimentadas. Quanto ao modal ferroviário, nós podemos constatar que aqui no Brasil nós temos apenas 30 mil quilômetros de estradas de ferro, de ferrovias prontas, enquanto que na Índia eles possuem 63 mil, na China 77, na Rússia 87 e nos Estados Unidos 220 mil. Ou seja, os Estados Unidos, mesmo com
o tamanho, as dimensões bem próximas das dimensões do Brasil, ele possui 10 vezes, praticamente 10 vezes a malha ferroviária maior do que o Brasil. Veja como é a nossa diferença. Então, o que podemos fazer para melhorar o nosso modal rodoviário, ferroviário, como fazer a melhor distribuição? Já já estaremos dando soluções para os nossos modais brasileiros. Também temos as informações a respeito da logística aqui no estado do Amazonas, que aqui no estado do Amazonas nós possuímos bastante hidrovias, rios. Nós somos cortados principalmente por rios e nós temos poucos rios que são bem dragados, sinalizados. Então, como é que podemos melhorar isso? Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do estado do Amazonas, 2,5 milhões de pessoas utilizam as embarcações de transporte fluvial e cerca de 1,5 milhões de toneladas de cargas são deslocadas no estado do Amazonas, sendo que isso representa 60% de toda a carga escoada pela região. Então, nós temos o grande desafio de tornar a logística mais acessível a todos nós, cidadãos aqui do estado do Amazonas e no Brasil também. Então, como podemos fazer isso? Uma das soluções que o Amazonas possui para o escoamento de nossas cargas e de pessoas, transporte de pessoas, seria o fim da ferrovia, da rodovia 319, a BR-319, porém ela está em fase de conclusão há bastante tempo e até os dias atuais nós não temos definição de como ficará essa estrada. Não temos ainda o licenciamento adequado, não temos a solução ainda até os dias atuais. Então, como podemos dar soluções para rodovias e ferrovias aqui no estado do Amazonas? Então, eu tenho aqui algumas soluções que serão possíveis. Não, são soluções que não partem apenas da política, e sim da sociedade, de todos nós que podemos trazer para a sociedade a necessidade de mudarmos o nosso quadro atual. Então, o que poderemos fazer para melhorar a nossa logística, tanto aqui no estado do Amazonas como no Brasil inteiro? Então, o Brasil ele possui baixos índices de rastreamento de cargas. Então, um item muito simples de se fazer para que as cargas possam ser bem transportadas e chegar ao destino final seria o rastreamento dessas cargas desde o início, da onde elas são originadas até o consumidor final. E esse rastreamento é uma solução simples e que é possível trazer melhorias na logística e também diminuição do custo logístico no Brasil. Olha, o Brasil possui cerca de 20% de custos logísticos de toda a cadeia. Então, sendo que nos países desenvolvidos esse custo chega a 10%. Então o Brasil pode melhorar na logística, pode melhorar no transporte, pode melhorar em todas as áreas da logística, sendo que para isso não é preciso apenas soluções grandes, soluções pequenas, soluções de âmbito nacional, regional. Nós podemos chegar a essa solução. Outra solução que podemos encontrar seria a integração de sistemas de logística aérea com a logística fluvial, logística rodoviária. Então, outra informação que seria interessante de nós melhorarmos seria a atualização da nossa legislação, a legislação brasileira em relação à logística, ao transporte, ela se encontra defasada. Então, essa seria uma solução de âmbito político, porém, nós podemos, junto com a sociedade, com as classes, podemos reivindicar com nossos deputados, nossos senadores, uma melhor legislação brasileira em relação ao transporte de cargas e de pessoas
Nós temos aí nos setores órgãos fiscalizadores que são importantes canais para que nós possamos ter o transporte, a logística eficiente e com qualidade. Outra solução seria uma infraestrutura portuária mais adequada à região. Nós temos épocas de vazante, épocas de cheia aqui no Amazonas, então o certo seria nós construirmos terminais que fossem adequados a essas épocas, através de cais flutuantes e de pontes de acesso a esses terminais. Bem, então, outro fator importante que seria, nós mencionarmos, seria a dragagem de pontos do Rio Madeira. Através dessas soluções, nós poderemos chegar a uma logística mais eficiente, com qualidade, com custo mais justos para todos nós. E esse é meu vídeo, né? A minha informação que eu tenho a passar para vocês. Se vocês gostaram, dá um ok aí. E obrigado pela atenção de todos e tenham um bom dia.